Vamos voltar a falar sobre a polêmica do voto impresso. O presidente Bolsonaro admitiu derrota do voto impresso. Essa discussão vai ser retomada na volta do recesso, em agosto. O presidente sugeriu que pode não disputar a eleição em 2022. Ele não foi exatamente claro nesse sentido. Foi essa sua compreensão também, Dora, de que ele pode não disputar, ou essa não é uma possibilidade real, factível? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todo mundo. Olha, ele fez um movimento, eu já estava há alguns dias pensando nisso, mas talvez imaginando que pudesse ser uma maluquicezinha da minha cabeça, porque essa confusão toda em torno do voto impresso, da eleição, com a evidente rejeição a essa medida, a começar pela derrota, evidente, já admitida por ele na Câmara, criaria um ambiente, eu imaginei que criaria um ambiente para ele lá na frente, se o derretimento de popularidade continuasse numa progressão que chegasse ao insuportável e tornasse a derrota algo incontestável, imaginei dessa possibilidade dele simplesmente sair da disputa. Mas ele faz esse movimento agora, propositadamente ambíguo, com duas intenções. Primeiro, uma delas, né, duas possibilidades, é colocar já esse assunto em pauta, já criando aí eu tenho aquela expressão do mercado financeiro, hedge, criando uma, como é que eu vou traduzir hedge, gente? Me ajuda aí. Uma, enfim, uma saída, né, para ele, uma margem de manobra para que ele pudesse sair de vítima e não se expor a uma derrota. A outra possibilidade dele fazer esse movimento agora, aventar essa possibilidade como fazendo assim uma tentativa de mobilizar a sua base, sabe? Olha, eu não vou concorrer, aí disso decorre na cabeça dele, né? Evidentemente, um movimento, não é? Para que ele sim concorra, tal, e aí ele atrai a solidariedade. Eu acho que são essas as duas possibilidades. Não acho que ele tenha falado algo assim sem intenção, né? Isso aí você não fala uma coisa dessa sem intenção. Ele tem realmente teve aí um método, uma intenção mesmo de introduzir essa questão da possibilidade dele não concorrer no debate, seja para provocar uma reação, seja para já colocar essa questão em andamento, em discussão, e aí a depender de como for a evolução de popularidade, de aceitação, de intenção de voto, ele recuar dessa possibilidade ou levar ela adiante. Todo mundo ajudando a gente aqui, viu, Dora? Em sinônimos para a rede. Inclusive o Sérgio Amaral, nosso colega de Brasília, está dizendo é uma proteção prévia, né? Uma salvaguarda, né? O Carlos Miranda também, proteção, colchão, algo nesse sentido. Isso, salvaguarda, Sheila, beleza. Essa acho que resume a palavra. Ô, Dora, agora, a Sheila estava falando mais cedo, olha, a gente fica tentando interpretar as falas do presidente, e aí você trouxe uma avaliação, né, que para mim fez muito sentido. Quando ele traz essa fala ambígua, na verdade não é descuido com a linguagem, ele tem um objetivo e ele faz isso dessa forma mesmo para a gente ficar sem saber o que ele está dizendo? É exatamente isso. Ele sempre põe, tem um rolo, tem uma confusão, né? Então ele coloca uma coisa bem. Isso aí é uma tática. O Trump usou muito isso, né? Que é a tática do exagero. Você fala uma coisa bem assim, fora de propósito, bem inesperada, bem maluca, e aquilo atrai a discussão. A pessoa está sempre ali na crista da onda, para o bem ou para o mal. Sempre haverá quem goste disso. Tem um livro até que o Megali outro dia se referiu aqui na nossa discussão, que é um livro chamado Ganhar de Lavada, que fala sobre a eleição do Trump e esse tipo de movimento, sabe? Esse tipo de tática, de tentativa, de jeito de mobilizar e atrair a atenção da opinião pública.
Dora, um outro tema que a gente abordou com o Rodrigo Orengo um pouquinho mais cedo, que é o possível veto àquele aumento enorme, né, no fundo eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro dá a entender que deve sim vetar. Será que deve mesmo? E se vetar, ele vai ser derrubado mesmo esse aumento ou volta para o Congresso e os parlamentares aí vão tentar fazer passar de qualquer maneira? Essa história é o seguinte, todo mundo se fazendo de bobo, né? No pressuposto de que a opinião pública seja trouxa, né? Todo mundo, aquilo ali foi um grande de um acordão. Então, os parlamentares, deputados e senadores, sabiam exatamente o que estavam fazendo. O presidente da República, se não sabia o que suas lideranças no Congresso estavam fazendo, piorou, mas óbvio que sabia e poderia ter intermediado ali alguma negociação, se fosse sincera mesmo essa coisa de achar um absurdo, que é um absurdo, e até mesmo os parlamentares que estavam de boa fé até e que agora recorrem à justiça para anular essa votação da LDO, também não denunciaram. A coisa foi aprovada na calada e com diversas intenções, né? Primeiro tem a se colar, colou, 5, 6 bi para a eleição, se passar, ok. A outra intenção é criar uma saia justa para o presidente da República, que fica nessa condição, se veta, desagrada os parlamentares, se não veta, desagrada a opinião pública, e não é só o nicho dele, não. Que estão dizendo, porque ele faz isso para agradar o nicho dele. Seria para agradar todo mundo, que não há quem ache boa essa aprovação desse fundo eleitoral. Agora, se isso foi uma arapuca para o presidente, ela não tem graça nenhuma, e isso não é papel do Congresso ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que, no fim, vai ser o seguinte, como foi super absurdo o aumento, vai haver ali uma negociação de modo a que isso esteja reduzido. Agora, ainda que esteja reduzido, gente, fala-se agora em 4 bi, continua sendo uma barbaridade. Dinheiro público, seja em que momento for, muito menos, por mais razão nesse momento, dessa maneira, para financiar partidos que tinham de botar as suas perninhas a funcionar e ir buscar recursos, como se faz em vários países do mundo, recursos de forma lícita. A justiça eleitoral, a lei, não proíbe que se façam, que se recolham doações, que os partidos vendem camiseta, botam sei lá o quê, se virem para se financiar. Então, esse tipo de coisa é que precisa ser discutido e colocado numa real perspectiva. Então, eu acho que ele vai ali, ameaça o veto, nem o Congresso tem coragem lá de derrubar veto do presidente, estando em jogo 6 bilhões de reais, de maneira alguma. Então, vai haver ali uma negociação que não precisava ser feita, isso aí funcionou como aquele famoso bode na sala, para obterem um aumento substancial e não fazer como vários, inclusive a Justiça Eleitoral sugeria, que se colocasse nos mesmos moldes de 2020, 1 bilhão e 800 milhões, aplicada a inflação e pronto, e um abraço, já é demais, porque ainda tem o fundo partidário, tem a renúncia fiscal em decorrência do horário eleitoral, quer dizer, tem dinheiro pra caramba e não tem fiscalização de acordo da Justiça Eleitoral. Pronto, fiz um comício porque realmente esse assunto é absurdos. Mas ele rende. Ô, Dora, eu queria te fazer uma terceira pergunta, mas estou tomando bronca aqui porque o tempo está estourado. Então, de repente, se a gente puder tocar nesse assunto amanhã ou depois, sobre candidatura à presidência pelo PSDB. Será que o PSDB não vai ter mesmo candidato próprio, como chegou a cogitar, a dizer o Bruno Araújo, numa entrevista aqui nessa semana, se o PSDB vai abrir mão de candidatura própria? Mas não vai dar tempo da gente falar hoje, então pode ser amanhã? Não dá. Claro, mas olha, anota na caderneta. Se não acontecer, se o mundo não cair na política, evidente. De hoje para amanhã a gente fala desse assunto certamente. Tá bom, combinado. Um beijo, até amanhã. Tchau, até amanhã. Beijo.